ouvir esse estudo de hoje. Tenho certeza que o Senhor vai falar, né? A palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele nos corrige, ele nos exalta através da palavra dele. E às vezes pode ter alguma coisa que a gente vai estar falando aqui hoje que se encaixe na sua vida, né? Com relação ao esfriamento espiritual. E assim, ao meu redor, assim, eu tenho visto tantas pessoas, eu não vou falar que é fácil, porque realmente não é fácil. Você vê o cenário que nós estamos vivendo, um cenário que a gente jamais viveu, né? E o pastor já tá me chamando aqui, ele vai entrar agora. E esse cenário realmente faz com que a gente fique, né? Onde que vai parar tudo isso? Mas nós não podemos esquecer que quem nos chamou, ele nos garante, que é o Senhor, né? E ele está conosco. Deixa eu só abrir uma janela aqui para o pastor entrar. Estou aqui apanhando aqui, mas agora foi. Vamos aguardar aí, o pastor tá entrando. O pastor, né, é gente boa, já conheci ele de muito tempo já. Deus, assim, tem usado ele, né, nas nossas vidas. Por onde ele passa, né, tem sido um exemplo do Senhor. E hoje nós vamos estar aqui terminando esse estudo pela glória de Deus, né? Pai do Senhor. Senhor, pastor. Tudo na paz? Conseguindo ouvir? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Ah, foi luta aqui agora, hein? Tem que acentuar aqui o telefone, prender ele aqui. Uma correria também. Sim, aqui. Diga. Antes do senhor começar, eu só vou pegar meu fone, que aquele dia ficou melhor de fone, tá? Tá ótimo. Mas eu tô te ouvindo, né? Porque eu acho que eu com fone eu ouço melhor. Tá aqui do lado. Sim. Eu falei assim, eu vou esperar ele entrar para ver como é que fica. Tá bom. Ai, Jesus, que irmã desorganizada. Nada Pronto. acontece. Prontinho. Pronto. Pois bem, a paz do Senhor, agora uma vez mais, agora bem mais fixo. Tem muita gente aguardando essa live, sabia, Tatiane? Ai, Jesus. É Tá me sempre ouvindo aí? assim, né, pastor? Quando você quer fazer algo, você acaba... Aí vem algumas coisinhas que você fica assim, isso não é normal, né? Mas no final dá tudo certo. Sim, tá tudo certinho, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Isso aí, já temos pessoas aí sintonizadas aí, ó. Tem muita gente aguardando essa live, sabia? O pessoal Nossa, tá que durante a bênção, semana aí pastor. aguardando, bênção de Deus. Tem muita gente aí aguardando. Mandaram aqui mensagem já para mim agora há pouco. Vai começar, pastor? Falei, calma aí que eu tô meio que... Mas no sentido de estar ajeitando aqui a Bíblia. Ainda tem aqui uma pincelada na reta final aqui para os nossos comentários, né? Uhum. E você quer recapitular alguma coisa? Vamos falar a respeito, você cita aí aquelas suas 5 anotações, né, de 15 dias atrás, para a gente, né, entrar naquele clima Ai, Senhor, da pastor. primeira live, que essa é a segunda parte. Então vamos recapitular rapidamente a primeira parte, né, a nossa primeira live, falando a respeito dos 5 pilares de sustentação e estrutura espiritual diante do esfriamento que temos visto, né, que muitos têm sofrido ao longo do tempo. Achou aí? Achei a anotação aqui. Eu tinha colocado, né, o primeiro aqui que vai falar sobre um dos motivos do esfriamento é a pessoa que já não ora mais, né? A pessoa que não ora mais. O segundo, a pessoa que não tem mais nenhum sentimento pro próximo, igual a gente está vivendo momentos antes que a gente vê que tem catástrofe, tem pessoas que, isso é normal acontecer. É o quê? Ela já não tem mais um amor pelo próximo, né? Perdeu a Pessoas que não sensibilidade, né? perdeu. E pessoas também que não lê a palavra. Não ler a palavra é uma coisa muito importante, porque a Bíblia fala que se a gente não ler, a gente vai acabar errando o caminho, né? É verdade, Então, palavra do Senhor o Jesus. terceiro ponto, não ler mais a palavra, não ouvir a voz de Deus diretamente, porque a palavra é Deus falando conosco. O quarto aqui
pessoas que não têm, assim, interesse, não imagina o céu, não tem interesse em saber, tipo assim, ela pensa mais nas coisas da terra humana, mansões, viagem, mas em nenhum momento ela para desejar o céu, que o céu é o nosso lugar de origem, onde que a gente, é nossa pátria lá, né? Então, assim, tem pessoas que, eu conheço pessoas que nunca teve esse pensamento, que não imagina, porque ele sempre vem com aquela desculpa que, mesmo que eu imagine, não é isso. Realmente, não subiu o coração do homem, né? Mas a gente tem que desejar, a gente tem que falar, eu tenho saudade, eu quero ver Deus, eu quero, entendeu? Esse sentimento, que é um sentimento cristão. E o quinto e o último, não ter comunhão com os irmãos. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão sendo crente em casa. E esse negócio de ser crente em casa, por um lado, quem tem seus problemas, suas dificuldades, igual sempre teve pessoas, né, que não puderam estar junto por causa de uma doença ou outra, mas hoje em dia é uma desculpa esfarrapada que as pessoas usam para não poder estar em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque quando você está lá em comunhão com os irmãos, você acaba ouvindo experiências, passando experiências, ajudando o próximo, o seu próximo ali, tendo a oportunidade de estar orando ou também recebendo oração e outras coisas mais. A comunhão também né, tá ali tendo um almoço, participando, fazendo amizade, isso aí, né? por aí, interagindo, né? Por aí vai. Foram os 5 pontos que eu coloquei aqui, que é o que eu mais vejo acontecer. E esse último aí a gente entende logo que a pessoa tem muitos que estão vivendo um individualismo, né? Ficando um crente em casa, ele está vivendo um individualismo. Tatiane, Verdade. na primeira live você orou, né? E eu fiquei orar por último, mas nós esgotamos o tempo, né? E acabou que não fechamos. Aí eu te peço a sua permissão nesse momento, pastora Tatiane, para a gente fazer uma breve oração, tá bom? Sim, e eu quero, vamos. antes de mais nada, nessa oração também a gente está incluindo aí, como a gente vem orando já, né? Aqui expressar os nossos sentimentos das famílias enlutadas lá de Petrópolis, né? Onde aconteceu aquela catástrofe, fenômeno natural. Nós sabemos que algumas coisas cooperaram, né? Infelizmente, no sentido de uma falta de uma infraestrutura, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito aí, porque cabe às autoridades competentes locais. Mas tudo que é necessário está sendo feito. Infelizmente, as vidas que se foram não tem como mais resgatá-las, trazê-las de volta. Mas, sobretudo, nós podemos orar, como muitos também estão cooperando, né? O povo tem se unido, né, solidariamente, e tem enviado recursos, o governo federal, na pessoa do presidente da República, o chefe de Estado, ao chegar da Rússia, lá da Ucrânia, já nem foi descansar, já sobrevoou direto, né, sobre ali Petrópolis, enfim, já enviou os recursos, os meios, né, necessários, bem como também muitos órgãos, muitas ONGs, irmãos, pessoas estão reunidas e unidas, né, solidariamente, ajudando lá os sobreviventes. E agora reconstruir, instituir, muitos começando do zero, na sua grande maioria, e resta nos orar, né, para que Deus possa continuar dando força, consolando e confortando o coração das famílias enlutadas, irmãos nossos, tem irmãos nossos desaparecidos também, várias pessoas, independente de serem irmãos nossos, mas em Cristo Jesus, né? Mas tem vários seres humanos desaparecidos ainda, né? Corpos desaparecidos. Vamos orar então. Bondoso e eterno Deus, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, nosso único e verdadeiro Deus, a quem nós prestamos culto, e Tu tens nos ensinado, ó Deus, a temer o Teu santo e eterno nome. Pai Santo, nós Te glorificamos, Te damos graça pelo perdão dos nossos pecados todos. E rogamos a Ti neste momento pelas vidas, ó Deus, dos nossos irmãos, das vidas, Senhor, que estão enlutadas, famílias enlutadas, pessoas que perderam famílias inteiras, ó Deus. Ó Pai, diante dessa catástrofe, ó Pai, de um fenômeno, Deus, natural, das chuvas, Senhor, que acometeram a cidade de Petrópolis. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue confortando e consolando o coração, ó Deus, de todos ali, Senhor, sobreviventes, Senhor, que estão reunidos, ó Deus, na luta, ó Deus, para resgatar corpos, Senhor, e para, Senhor, daqui para frente, Senhor, restituírem, Senhor, ou serem restituídos, ó Pai, os seus bens, as suas casas. Pai, seja sobre aquele lugar o Teu Espírito e a Tua graça. Nos dá direção nessa live, seja sobre nós a Tua presença e abençoe e edifica aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Deus seja louvado. Então, quero recapitular aqui Amém. também, nós falamos sobre os 5 pilares. Pilares é coluna, né? Materialmente falando, significa, dentro da construção civil, coluna sempre que sustenta construções, né? 3, 4 lajes, Verdade. 5 lajes acima. E por que nós falamos isso a respeito? Porque nós fomos chamados para sustentarmos, né? Não peso físico, mas muitas das vezes são situações espirituais, porque no mundo espiritual, é bom todos que estão nos ouvindo, né, tomarem partido disso, apesar de, na sua grande maioria, a gente já tem ciência, mas a Sim. gente sabe que existem inúmeros motivos pelo qual muitos se deixam entregar pela frieza, né? Deixa se esfriar, mas isso não é bom, porque nós somos capacitados por Deus para superarmos, né? Nós precisamos nos superar. Então, todos têm ciência de que nós vamos sofrer, como temos sofrido perseguições, em razão do que no mundo espiritual, o inimigo de nossas almas ele se regimenta, né? Regimenta com demônios para vir contra as nossas vidas, atacar de tudo quanto é lado, de quanto é forma. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, que ele escreveu, capítulo 6, versículo 10 em diante, ele diz que nós, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Para que possais estar firme e resistir nos dias maus. Olha só, ele já está dizendo, olha, nenhum de vocês, nenhum de nós vamos estar livre dos dias maus. Mas se vocês estiverem revestidos, se vocês procurarem se capacitar, né, com toda a armadura de Deus, capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, a espada do Espírito, e manterem-se calçados na preparação do Evangelho da Paz, vocês vão conseguir vencer, vocês vão superar, vocês vão passar por qualquer que seja as dificuldades e a adversidade. Mas, infelizmente, alguns têm por falta de instrução, outros por falta de buscar a instrução. Até porque eu costumo dizer, Tatiane, muito carinho e respeito a todos os mais irmãos, mas é uma verdade, né? Uma verdade bem nua e crua para a gente, tá? É bíblico, de que ninguém é indesculpável perante isso, né? Por que você está fraco assim, irmão? Não, é porque eu estou sem força, não veio ninguém aqui, né? O pastor também não me procurou, aquela coisa toda. Só que para isso, se nós formos reclamar dessa forma com Cristo, ele vai dizer para a gente, à luz da sua palavra, erreis por não examinar as Escrituras. Jesus ele não culpou os sumos sacerdotes, os doutores da lei. Ele não disse que a responsabilidade de conhecer a Deus, de prosseguir em Deus, de se fortalecer em Deus, que essa responsabilidade dependia dos sumos sacerdotes ou dependia dos doutores da lei. Não, depende do interesse de cada um. Se realmente nós amamos a Cristo, se realmente nós, como você falou, né, cremos no céu de luz, se nós queremos realmente morar no céu de luz, nós vamos nos esforçar, assim como nos esforçamos para sair de madrugada para trabalhar, porque a gente sabe que se nós não formos, nós vamos levar uma falta, e essa falta, ou duas, ou três, ela vai pesar no orçamento, né? Vai faltar, vai ser descontado. E assim por diante, quem falta à faculdade não vai conseguir realmente, né, pegar o seu diploma, vai trancar a matrícula. Não é diferente também para com a nossa responsabilidade com Deus, com a nossa própria salvação. Então, recapitulando rapidamente aqui, para a gente conseguir fechar a live hoje, né, com todos os seus critérios, nós falamos sobre pilar no sentido espiritual. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, 33, onde está escrito que o Senhor Jesus disse que nós devemos buscar, pois, primeiramente, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, não adianta a pessoa ficar preocupada, né, com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir. Jesus dá um exemplo muito simples, né, um exemplo básico, mas que, meu Deus, é uma regra em geral. Né? Olha os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, né, se vestiu tão lindo e tão belo, tão perfumado. Verdade. Olha os pássaros, não tem quem os sustente, nenhum deles caem lá do céu mortos de fome, e por aí vai. Né? Verdade. Então, e vós, filhinhos, escolhidos, né? Eu, o Senhor, né, não cuidarei de vós, disse o Senhor Jesus. Só para te recapitular. Que a expressão buscar primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. Quando se prioriza a vontade de Deus, jamais a pessoa vai esfriar na fé. Jamais a pessoa vai ter, sabe, aquela recaída. Ele pode até se entristecer por
por alguma situação, alguma coisa, mas isso não significa dizer que ele vai abandonar a fé, que ele vai deixar de caminhar. Né? Como ser humano, nós temos sentimentos, mas aí nós vamos para a palavra e a palavra nos fortalece. E em vez de focarmos em nós, devemos focar primeiro em Deus. Pois bem, Sim. recapitulando, então vamos começar agora coisa nova, falar sobre o que nós não falamos na live anterior. Sim. Hebreus, você vai interagir comigo, já que você está na sua casa, eu estou na minha casa. Né? Nova Iguaçu, né? Para quem não sabe, né? A missionária Tatiane, lá da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, irmã dos mineirinhos, meus grandes amigos. Não. Você sabe que uma irmã, Tatiane, me perguntou, né? Até uma missionária, gente finíssima, ela está aí conosco também. Ela perguntou, mas ela é mineira, não é? O sotaque dela não é, ela é mineira, filho de um grande amigo meu, pastor presidente da igreja A Voz de Deus no Brasil, lá em Minas Gerais, Ministério farto, abençoador e abençoado. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ó, já sai em cima aqui. Tá vendo? Hebreus quem tem intimidade 13, com a Bíblia, 8. quem tem intimidade com a Bíblia não fica procurando profeta dentro dela, acha logo. Que isso, pastor? Eu sou pequena, pastor. Que de vez em mas são os pequenos que acham. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus falou, Pai, graça te dou, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Então é contigo Amém. mesmo. Pode ler Amém. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Você que está nos assistindo aí, nos acompanha aí na leitura bíblica. Hebreus 13, versículo 8, vai dizer assim, Sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Maravilha, hein? Maravilha. O escritor da epístola, né, aos Hebreus, cujo mesmo não quis revelar o seu nome, não quis se apresentar, alguns historiadores, eles especulam de que talvez tenha sido Paulo o escritor, mas não afirmam isso. Né? E eu descreio. Na verdade, eu entendo uma analogia bíblica, né, espiritualmente falando, à luz da Bíblia, foi uma carta escrita aos hebreus. Entre eles, Sim. É como se você reunisse a sua família e você tivesse um assunto confidencial. Eu creio que nem ele mesmo, nem os escritores hebreus, a sua grande maioria dos escritores, né, dos livros da Bíblia que foram aprovados, eles não sabiam que ia chegar até nós dessa forma. Eles não tinham nem noção. Eles faziam, escreviam e viviam de acordo com o que o Senhor Deus ordenava, debaixo da ordenança de Deus. O próprio Jó, né, vamos lá para o Antigo Testamento, na época dos primórdios, a gente for ver direitinho pela uma ordem, se fosse colocado numa ordem cronológica, Jó deveria ser um dos primeiros livros da Bíblia, né? Ele está lá junto com Jacó, lá atrás. Um dos seus três amigos foi parente de Jó, de Jacó. Então, ele diz, né, quem dera, né, essa minha vida, tudo isso fosse escrito, né, como num chumbo, né, numa pedra, como escrito com chumbo numa pedra. Ele não tinha noção do que realmente, né, aconteceria. Eu creio que foi o próprio Deus que colocou aquilo na mente dele. E hoje nós temos a vida de Jó escrita na Bíblia Sagrada. Nem ele tinha noção que realmente nós tomaríamos conhecimento. Então, é como se uma família se reúne para tratar de assuntos internos. Então, creio eu que o escritor dos Hebreus, ele não fez questão de colocar o seu nome, né, nem a biografia dele, da vida dele, em razão de ter sido uma carta assim muito íntima para dentro entre os hebreus, entre eles, né, sendo que dentro do propósito de Deus era para chegar até nós nos dias de hoje, né, como uma carta doutrinária para nossas vidas. Então, ele não quis revelar o seu nome, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele declarou que Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Ou seja, os apóstolos, né, após isso, eles pregavam baseados em 4 pilares. Eles pregavam baseado em 4 pilares, e depois a gente vai estar falando sobre os 5 pilares, que
Que 4 pilares são esses, ou eram esses? E são, né? Pelo menos deveriam permanecer sendo. Eu creio que ainda é. Vamos lá. Uhum. Primeiro pilar, Jesus Cristo salva. Pregação da igreja primitiva, primeiro século. Jesus Cristo Sim. salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E Jesus Cristo em breve voltará. Esses 4 pilares eram suficientemente poderosos, e é suficientemente poderoso para converter uma cidade, um país, uma nação inteira, o planeta inteiro. É bem certo que ao longo do tempo, fez-se necessário para que nós tenhamos um conhecimento mais profundo das Escrituras, dos originais, grego, hebraico, né? Passamos a estudar a teologia, né? Conhecer a ciência de Deus, conhecer mais a Deus. Mas o Evangelho ele consiste nessa simplicidade. A conversão de pessoas, de seres humanos, consiste nessa simplicidade, nesses 4 pilares. Não desprezando a teologia, né? Nós fizemos teologia, ensinamos teologia, mas se dependesse de salvar o mundo inteiro, bastava você falar sobre esses 4 pilares. Você lembra que você ainda era criança, seu pai pregando, Jesus Cristo cura, salva, liberta, prepara para ir morar no céu. Daqui a pouco vinha aquela multidão de gente aceitando a Jesus. Né? Verdade. Tipo pregação de João Batista, né? Arrependei-vos! E quando ele gritava raça de víboras, ninguém tacava pedra em João Batista, ninguém queria brigar com o crente. Não, aquilo pegava na mente e no coração, as pessoas faziam uma introspectiva assim, simultânea, e falavam, meu Deus, está falando comigo, a minha vida está toda errada. E desciam no Rio Jordão para serem batizados logo em seguida. Então, a história da nossa igreja, no Brasil, está sustentada nessa pregação, porque o Evangelho de Cristo é simples. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele tem o quê? Ele tem uma preocupação apenas, ou seja, ele deseja firmar os irmãos na fé, lá na Judéia, estabelecê-los na Sagrada Escritura para que eles não sejam removidos ou demovidos da fé. Simples, uma fé simples que motiva os salvos na trajetória para o céu, para garantir o que ele está escrevendo, que devem permanecer firmes na fé e nos ensinos fundamentais do Evangelho de Cristo Jesus. O escritor apela para a imutabilidade de Cristo, ou seja, ele para ganhar aqueles irmãos, para convencer aqueles irmãos, é bem certo a Espírito Santo de Deus usando ele, mas a intenção, porque não basta tão somente o Espírito Santo nos usar. A nossa intenção tem que estar também em consonância com a do Espírito Santo. Porque tem muitas das vezes que o Espírito Santo quer salvar, quer convencer pessoas, e às vezes o crente ele quer fortalecer pessoas. Não, eu já sabia, é a mão de Deus, não está vindo à igreja, está se apostatando da fé, está na frieza, porque fez isso, fez aquilo, mas só Deus conhece o coração de cada um. Verdade. Então, ele escreve ao longo de todos os capítulos, fazendo o quê? Fazendo um paralelo dos princípios da lei mosaica, aplicado à fé cristã. Mas no final, como ele disse, ele olha e diz, depois de tudo que eu disse, para que vocês entendam a necessidade de seguir o que está sendo orientado, assimilem uma verdade que ela fundamenta todas as verdades que eu disse nos capítulos anteriores da carta aos Hebreus que ele estava passando para eles. Então, a verdade, que verdade é essa? Jesus Cristo é o mesmo, ele bate na tecla. Significando dizer o quê? Que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele será para a igreja também vindoura. Ele é o mesmo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e para a igreja vindoura. Isso lá atrás, desde o século I. O que ele está dizendo é isso. O Cristo que nós conhecemos, né, naquela ocasião ele falando para os hebreus, irmãos hebreus, ele está dizendo, o Cristo que nós conhecemos no Novo Testamento é o Cristo revelado no Antigo Testamento. É o mesmo Cristo que estará presente na vida da igreja, enquanto ela estiver na terra. Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o Cristo do Antigo Testamento. Lembra que os hebreus no deserto caminhavam no sol escaldante, porém a nuvem que simbolizava o bom pastor, Jesus, e ainda tinha a pedra que os seguia. E os hebreus, a carta aos Hebreus vai dizer que a pedra era Cristo, que estava juntamente com eles. Agora vamos ver, Jesus Cristo é o mesmo? Salmo 102,
versículos 25, 26 e 27. Por favor. Salmo. Vamos lá. Salmo 102. Isso, do versículo 20, do 25 ao 27. 25 ao 27. Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Meu Deus! Eles parecerão, mas tu permanecerás, todos eles, Sim. como uma veste, envelhecerão como roupa, os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Eles o quê? Eles envelhecerão, é isso? Leia novamente esse versículo aí. Eu quero explicar algo aí, porque tem gente se esfriando porque alguém o ofendeu, alguém, sabe, maldisse a ele, contra ele ou contra ela. Versículo 26. Eles Sim. perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa as mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os Meu teus Deus. anos não terão fim. Olha só, pessoas que se deixam entristecer, pessoas que se deixam magoar, pessoas que se deixam esfriar na fé por causa de ofensas. Tem isso também. Né? Ah, eu fui ofendido. Eu fui muito magoado naquela igreja. Ah, agora, sabe, eu já tentei, visitei outras igrejas, mas eu não consigo mais. Deus está dizendo que Ele é o mesmo. Se alguém ofende a Deus, lembra das ofensas que fizeram contra Deus no carnaval do ano retrasado? Está lembrado? Sim, sim, Né? tô lembrado, Aquela coisa sim. toda na avenida. E muitos entre nós se revoltaram. Fazer uma coisa dessa, Satanás vencendo Cristo na avenida. É isso que a Bíblia nos diz? Que Satanás venceu a Cristo? Não, essa não é a verdade. Essa é uma inverdade. Jesus Cristo é o mesmo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Ele venceu o inimigo de nossas almas. E Ele já está sentenciado ao lago de fogo. Aleluia. Então, Deus está dizendo aí que Ele é o mesmo, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo que, se alguém ofendê-lo hoje, Ele não se preocupa em tomar partido com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque aquela pessoa vai fazer 20 anos, 25 anos, desde exemplo, 30 anos, 40 anos. A Bíblia diz que o tempo de um homem é de 70 anos, que passar disso é enfado e cansaço. Quando chegar aos 70 anos, Deus está na sua mesma posição. Deus não envelhece, mas quem ofende Ele, um dia vai estar de frente com Ele, vai ter que dobrar os joelhos. Aleluia. Então, quem somos nós para nos entristecermos, para nos deixarmos esfriar na fé, porque alguém maldisse de nós, alguém nos ofendeu, alguém ofendeu a Deus? Não ofendeu a Deus, ninguém tem essa capacidade de ofender a Deus. Pode profanar, né? Profanar santuário, profanar um nome, mas um dia ele vai ter, ele vai envelhecer, ele vai acabar, ele vai morrer e Deus permanece. Quantos lá atrás, exemplo disso foi os egípcios e Faraó, quantos, né, perseguiram o povo de Deus, mataram o crente, e Deus permanece, a igreja dele está firme. Então, o prejuízo é de quem? Né, quem se isola. Malaquias 3:6. Só um minuto, pastor. Essa questão do... tem um versículo também que fala que Deus não se deixa escarnecer, né? Então a gente, tipo assim... Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Malaquias ou Gálatas? Não, eu estou te respondendo que você disse que tem um versículo também que diz que Deus não se deixa escarnecer. Está em Gálatas 6, 7 e 8. É isso. Aí. Malaquias 3, 6. Deus abençoe a Thaís Lilian. Né? A Thaís Lília é uma amiga, uma grande amiga. Ah, tá Deus abençoado. abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, tá bom? Vai dizer assim a palavra do Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo.
Por Meu isso Deus. vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Por isso, nós não somos, falou os filhos de Jacó, nós também, essa palavra é para nós não somos consumidos. Olha a bondade, o amor, a misericórdia de Deus para conosco, e eu aqui me deixando levar pelo esfriamento, aonde Deus está dizendo, eu não mudo, por isso vós não sois consumidos, porque se Deus mudasse, nós não teríamos esperança, ele é imutável. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, talvez você que está nos assistindo, dizendo, mas pastor, entra, por que o senhor não está... O que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Já já eu vou te dizer por que tem a ver. Nós não somos filhos de Deus, não servimos a Ele, Ele não muda. É verdade. Eu não... Evangelho de João 8,58. Tem um hino, né? Eu não mudo. Isso aí. A minha mãe sempre cantava esse louvor. Ah, missionária Terica. Um abração para ela, se estiver nos assistindo, né? Lá em Minas. Ai, Jesus. É João 8. 8,58. Se é que eu memorizei bem esse, né? Estou com a Bíblia eletrônica aqui. Eu não estou com a Bíblia eletrônica, não, mas... Não, né? 8. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus fala, você tem que ficar preparado, você não sabe o dia nem a hora. 58. Sim, o que diz aí? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Quando Moisés, ele lá no Monte Sinai, né, ele se converteu, posso usar essa palavra assim, no Antigo Testamento não se usava esse termo, né? Mas havia já esse acontecimento, porque Moisés ele foi criado na escola egípcia, né? Fez a faculdade do Egito, então o Egito estava ali dentro dele. Mas quando ele chega diante da sarça ardente não se consumia, Deus diz, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é um lugar santo. Era um lugar comum, só que aonde Deus se manifesta é santificado. Então se aproxima. E Deus começa a tratar com ele, tá? Nós sabemos, vamos ganhar tempo. E Deus então incumbe ele dessa missão, de ir ao Egito para libertar o povo. Aí Moisés então diz no final da conversação, quase no final, ele diz, Senhor, tudo bem, eu vou chegar lá e eu vou dizer, eu vim libertar vocês a mando de alguém. O que eu falo para eles? Qual é o teu nome? Aí ele diz para eles, Moisés, eu sou o que sou. Tá, tudo bem, o senhor é o que é. Mas e o nome? O que eu vou falar para eles? O que eu digo? Diz para eles que o eu sou o enviou a nós. Eu sou antes de tudo. Eu sou. Ou seja, Deus, no original, Deus está dizendo assim, eu sou o que você quiser que eu seja em meio a quaisquer que seja a sua necessidade. Ou seja, se você está doente, eu sou a cura. Se você está possesso, eu sou a libertação. Se você está falido, eu sou a restauração. Se você está querendo morrer, eu sou a vida e a ressurreição. Se você está para baixo, eu sou Deus que te levanta. Ou seja, aleluia, aleluia. Eu sou o que você precisar. Ele é tudo, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Então, se você que está nos assistindo, você está fraco na fé, se sente assim, esfriou na fé, Ele é o fogo do Espírito Santo para te aquecer. Ele é a fortaleza, Ele é a torre forte, não é? O que também diz? Ele é a torre forte, por isso nós não somos, sabe, qualquer coisa. Nós temos valor. Pessoas que desprezam-nos, aonde você trabalha, aonde eu trabalho, pessoas que passam, né, fazendo nariz em pé porque tem dinheiro, porque tem 2 faculdades, 3 faculdades, é formado nisso, formado naquilo, nada. Tudo bem, glória a Deus por isso. Mas a questão toda é a falta de simplicidade, né? A falta de humildade. Se preocupa não, crente. Se preocupa não, meu irmãozinho, nossa irmãzinha, nosso irmãozão. Se preocupa não. Naquele grande dia você vai estar perseverando, vai estar ao lado de Jesus Cristo, julgando as nações, julgando os povos. É o que Apocalipse nos confirma, nos garante. E essas pessoas eles vão nos reconhecer. Essa é a verdade. Vão nos reconhecer. Aí já será tarde.
Pois essa bem, palavra. Eu sim, só queria abrir um parênteses aí. você tem toda a Quando liberdade, Tatiana. o senhor falou aí que quando Moisés chega num lugar e Deus fala para ele tirar a sandália dos pés dele, que é santo, igual, né? A gente sabe que a casa do Senhor, né? O Senhor, ele não Sim, habita em templo, Deus habita dentro de nós, mas a partir do momento que nós estamos ali reunidos, né? No nome do sim. Senhor, ele se faz presente. E hoje Ah, em pode ser dia, olhando leite. Pode ser olhando leite. Tá firme aí. Pois não, pode falar. e hoje em dia no contexto da nossa conversa, as pessoas chegam dentro da casa do Senhor, né? E às vezes elas não têm essa reverência de dobrar os joelhos, né? Pegando aí uma carona no que o Senhor falou, que Deus pede a Moisés para tirar a sandália dos pés. E você percebe que muitas pessoas chegam, e assim, não é a forma de julgamento, né? Mas assim, entrando dentro dessa palavra, a reverenciar a presença de Deus, a reverenciar, né, a casa de Deus. Você percebe que tem pessoas que chegam e já não tem mais aquela sensibilidade de entender que ali é um lugar santo. Ali é um lugar onde que Deus se faz presente também. Quando nós estamos reunidos, Ele está no nosso meio. E isso aí é uma coisa também que eu até queria citar isso, mas aí o senhor Sim, falando me fez lembrar que isso também é um dos sinais, né? Quando você já não está mais com aquela reverência, né? sim. De se curvar, se humilhar diante do Senhor, né? No sentido de reverenciar Ele, na presença dele. Isso é, Pode isso é dar uma. Eu tô só. ausência. Não, fica à vontade também. Você tem que falar também. Isso é ausência de temor, Tatiana. Já é uma ausência de temor, né? Ai, pastor, é complicado. Fala Faz o aí, negócio? pode terminar. Vamos lá então. Ainda nisso que você está falando, Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Vamos na palavra aí para confirmar o que a missionária Tatiane está falando para vocês. Tá bom? Nesse momento a respeito da reverência na casa do Senhor. E eu ainda quero falar um pouquinho mais nisso. Né? Hoje o tempo aí está muito nosso amigo. Sim. 5, 6? Eclesiastes, né? 5, 1 a 3. Capítulo 5, de 1 a 3. De 1 a 3? Ah, tá. É. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Uhum. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, Mas o pessoal pois fica não dentro da igreja, sabe. hein, né? Fica com o celular, o WhatsApp, né? Como é que vai ouvir a voz de Deus? A tendência é esfriar. Complicado. Complicado, né? Continua, por favor. Pois não sabem que faz mal, né? Sacrifício de tolo, pois não sabem que faz mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração nem teu coração se apressa a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que seja poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, da multidões de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardeis em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não Não votes do votar. que melhor é que não votes do que votes e não pagueis. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante de anjos que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Nossa, é muito Amém. forte isso daqui. Muito forte. Ó, a Lucy está dizendo, é verdade, glória a Deus. Então, vamos ler então. Agora a gente está tratando aqui a respeito tratamos dos 4 pilares, né, que era a pregação e o que deve consistir a pregação do Evangelho, desde a igreja primitiva do primeiro século. Atos dos Apóstolos, Sim. capítulo 2, versículos 42 e 43. Agora sim, vamos falar dos 5 pilares que nós realmente precisamos exercer, ter, abraçar
nos comprometer com esses 5 pilares para que nós possamos nos manter estruturados na presença de Deus espiritualmente, né, e tenhamos sustentação. É verdade. Achou? É Atos 2, Atos 42 e 43. Capítulo 2, versículos 42 e 43. Acho que eu estou precisando de mais claridade aqui, né? Como é que está aí a minha imagem aí? Está mais preta do que ela? Ai, pastor, não vem. É assim, tá boa. É complicado não falar, tá... né? Tá bom. Só Jesus. Mas aqui, pastor, tá boa assim a imagem. Não tá ruim, não. Tá bom, então. É Atos 2, 40 e... 42 a 43. 2 versículos. Tá, 42 e 43. Pausadamente. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Primeiro pilar. Vírgula. Sim. Sim. Continua. E na comunhão. Segundo pilar. E no partir do pão. Terceiro pilar. E nas orações. Quarto pilar. E cada alma havia temor. Quinto pilar. Termina o versículo, por favor. E muitas das maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, esse é o texto áureo do livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas, que era médico. O segredo para o crescimento da igreja primitiva apostólica era esses 5 pilares. Eles, ou seja, pessoas que aceitavam a palavra de Deus de bom grado no seu coração, nos seus corações, perseveraram nesses 5 pilares. Eles perseveravam nesses 5 pilares que davam sustentação à igreja. Se não perseverar nesses 5 pilares, vai esfriar. Sem sombra de dúvida. Cristãos em Cristo que não perseveram nesses 5 pilares, e ao longo do tempo, ao decorrer do tempo, muitos estão deixando esses pilares de lado. Né? Hoje nós temos aí muitas vezes, em muitas igrejas, os cultos coach. A pregação está sendo substituída, né, por uma palavra de autoajuda e por aí vai. Entre tantas outras coisas que depois, numa outra live, a gente vai ter um outro tema para a gente falar sobre isso. Então, uma coisa que temos que tomar cuidado. Muito cuidado. O primeiro pilar, ou seja, é a doutrina dos apóstolos, que aprenderam com Cristo. Segundo pilar, a comunhão. Terceiro pilar, o partir do pão. Quarto pilar, as orações. E o quinto e último pilar, o temor. Ou seja, o primeiro pilar, doutrina, são o quê? São as doutrinas fundamentais ensinadas por Jesus Cristo aos discípulos. E eles, por conseguinte, repassaram isso à igreja do primeiro século. Ou seja, o que é isso? Reunião dos fundamentos ou ideais que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Então, a igreja, o líder, quem tem uma responsabilidade na igreja, e todos os cristãos que têm responsabilidade sobre si mesmo como crente em Cristo Jesus, não pode abrir mão desses fundamentos, desses ideais, porque eles são essenciais, né, para o nosso aprendizado e crescimento espiritual e sustentabilidade, né, para nossas vidas. Comunhão é, no original, koinonia. Volta 13, né? Comunhão é koinonia. O que é isso, koinonia? É unidade. Como nós podemos chamar um saco de batatas? Esses sacos de 60 quilos de batatas. Vamos voltar lá ao nosso ano primário. Lembra do nosso ano primário? Que a professora ensinava unidade e conjunto, né? Quantas unidades Sim. tem dentro de um conjunto, né? Não era assim? Fazia umas bolinhas no quadro, a gente desenhava no caderno. Então nós tínhamos o conjunto e tínhamos a unidade. O que é mais forte? É o conjunto ou a unidade? Ou seja, você pode separar as batatas entre si, de um saco de 60 quilos ou 20 quilos, enfim, 2 quilos que você comprar. Você pode ou não pode separar de uma a uma? Sim. Não se pode separar. Mas depois que você pega aquelas batatas, descasca elas e põe no triturador e faz um purê, tem como você separar?
Tem ou Não. não? Por Não. quê? Porque agora tornou-se uma unidade. Então, primeiro pilar, é essencial estar pautado na sã doutrina de Cristo, porque a sã doutrina de Cristo, que é a palavra, os ensinamentos de Cristo para nossas vidas, não nos deixa ser enganado. Nós passamos a ter discernimento espiritual. Crente que gosta da palavra, que obedece os ensinamentos de Jesus Cristo, que foi dado aos apóstolos, e consequentemente, nós temos escrito na Bíblia Sagrada, ele não vai ser enganado pelo Satanás, nem por falsos mestres, nem por falsos líderes, nem por falsos irmãos que se dizem ser crente em Cristo, ensinando falsas doutrinas. Nós estamos pautados na verdadeira doutrina, que é a sã doutrina de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira doutrina, a palavra de Deus, que nos ensina a ser mansos e humildes de coração. Por isso nós temos descanso para a nossa alma. E, segundo pilar, comunhão. É uma coisa que está disseminando, infelizmente, entre nós. Infelizmente, são pessoas querendo tomar satisfação com a outra, né? São pessoas que não estão conseguindo mais tolerar o seu irmão, e pessoas que estão brigadas, emborrecidas dentro da igreja, falando mal um do outro. Isso traz esfriamento. Por quê? Porque ele está fora, ele não está sustentando esse pilar, ele não está abraçando esse pilar. Está faltando unidade. Se nós não nos unirmos, se nós não tivermos o mesmo pensamento, não falarmos a mesma língua, não sermos tolerantes, nós vamos nos destruir. Vamos nos destruir. Paulo escreve uma carta dizendo que para que tenhamos cuidado, para que não venhamos nos morder uns aos outros. Olha o termo que ele usa. Cuidado para que vós não vos mordeis uns aos outros. Está chamando de animal, né? Que isso? Animais, está na Bíblia. Né? Então, É complicado. Essa parte aí é bem complicada. Às vezes a gente passa por situações que a gente tem que lembrar desse versículo onde fala suportando uns aos outros. Né? A gente tem que aplicar isso na vida da gente. Por mais que seja difícil, mas se a gente quiser conseguir chegar no céu, a gente vai ter que passar por essa prova aí. Tem que passar por essa prova e tem que obedecer esses estatutos e mandamentos de Cristo. Jesus ele deixou bem claro, ele falou assim, olha, se vós, falou os discípulos, mas se estende a nós. A Bíblia é a nossa regra de fé, nosso manual, né? E regra de fé. É o nosso mapa. Nosso manual de conduta e regra de fé. Conduta, olha aí. Ele falou assim, olha, se vós fizerdes o que eu vos mando, verdadeiramente sereis meus amigos. Significando dizer que quem não cumpre realmente a palavra de Deus, o que ele ordena, não é amigo, torna-se inimigo. Por quê? Porque está fazendo ao contrário daquilo que Cristo ensinou. Essa é uma grande realidade. Mas eu sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho dons, eu estou na igreja, eu ajudo, eu faço, aconteço. Mas a Bíblia diz que Deus dá os dons sem arrependimento. Deus não é como o homem, não me dá isso de volta que você não está obedecendo. Né? Pai com filho, vou tomar sua bicicleta, hoje você não sai para passear, né? Porque você fez pirraça. Deus não é assim. Deus deu, está dado. Deus não precisa de dons, quem precisa somos nós. Se é que eu preciso, né? O apóstolo Paulo diz, se é que vós tem o Espírito de Deus em vossas vidas. Eu estou acelerando aqui por causa do tempo. Tá. O partido pão. O que é o partido pão? É o terceiro pilar. O partido pão é ser solidário, é a solidariedade, é a generosidade. Como tem pessoas brutas, né? Estou falando de cristãos, infelizmente, não estou julgando, mas a gente está compartilhando para que realmente quem está nos assistindo e realmente quer voltar ao fervor e sair dessa frieza, se encaixe nisso. Né? Seja um pilar, né? Seja isso, essa sustentação, tenha essa sustentação na sua vida, seja solidário, seja generoso e hospitaleiro, tenha hospitalidade. Jesus ele disse, capacitou os discípulos, você vai na casa em que vocês chegarem, e ali vocês forem mal recebidos, sacode a poeira e sai fora. Nem entra, vai embora. Porém, na casa em que vocês chegarem, e ali vocês forem bem recebidos, ali vocês entrarem, comer, beber, dormir, fica lá. Ministra a bênção naquela casa, seja daquela família, seja daqueles irmãos. Então, vai depender de mim. Né? Tudo depende de nós. Então, solidariedade é o quê? É a característica de quem está disposto a ajudar, a acompanhar, ou até mesmo pastor,
Eu sei que o nosso Sim. tempo está corrido, mas eu tô lembrando aí, se eu tô falando aí, eu tô lembrando de um caso que aconteceu quando eu era, assim, adolescente, até Aham. menor ainda. Um certo homem, acho que missionário, não sei se ele era pastor, ele veio da Sim. Argentina para poder fazer a obra de Deus aqui. Parece que Deus tinha mandado ele vir. E nisso a mulher Uhum. dele estava grávida, mas não estava assim no final, né? Estava na metade da gravidez, mais ou menos. E eu não sei como que ele foi, como que ele arrumou que ele parou lá em Matipó. E quando ele Sim. chegou lá em Matipó, pastor, ninguém queria receber ele. Achava que Meu ele era Deus. um bandido, falaram que esse cara não fala a nossa língua, tal, tal, tal. Ninguém quis dar moradia para ele. Inclusive, assim, o pastor da época, né, não Sim. quis receber ele. E ele falou que tinha sido assaltado quando chegou em Brasília. Alguém assaltou ele, levou a maleta dele, deixou ele com a mão na frente e atrás, e ele ficou pegando carona, carona, e foi parar lá em Matipó. Resumindo, chegou lá, ninguém queria dar guarida para ele. E uma senhora, uma irmã, pegou e deu guarida para ele. Né? Ela tinha filhas e tudo, deu Foi guarida para solidária, ele. né? Foi Foi solidária. solidária. Depois, ele falou, gente, eu preciso mostrar foto da mulher dele, já com uma barriguinha, né? Eu preciso Uhum. voltar, que lá no meu país tem que estar presente na hora do parto. E começou aquela situação de ajudar ele. E muitas pessoas, assim, não queriam ajudar, pondo em dúvida, não, que ele é um bandido, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, assim, agora eu tô lembrando desse caso, porque na época, eu olhando para ele, ele não parecia ser isso. Eu sei que Sim. muitas pessoas enganam, sabe? Mas Aham. o que tem que falar maior na gente, às vezes, é questão do amor. Porque você não sabe se ele está Exatamente. falando a verdade. E se ele estiver falando a Verdade. verdade? Né? E aí, Exatamente. resumindo, ele voltou para lá, para a coisa dele, pegou o contato, depois enviou a foto, né, dele com a mulher dele por e-mail, mostrando a filhinha e tudo mais, e era realmente verdade, ele era um cristão. Então, Olha aí, por tá aí vendo? você vê que Já há julgaram, muito julgaram o cidadão, né? julgaram, né? Aham. Ele teve uma experiência, coitado, eu não sei, Deus sabe o que faz conosco, né, em certas situações, mas ele teve uma experiência muito ruim, porque os próprios cristãos não ajudavam, não apoiavam ele, entendeu? E você está Desprezaram falando ele, aí né? me fez lembrar dessa situação. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Para confirmar sua palavra aí. Solidariedade, Aí, generosidade e hospitalidade. Ah, não importa. Você sabe fazer o bem? Faça. Se for engano, se for um enganador, depois ele vai prestar conta com Deus, né? Ou vai sofrer consequências. Vou nem usar esse termo prestar conta com Deus, né? Mas um termo meio vingativo. O que a Bíblia diz uhum. é que todos os joelhos vão se dobrar diante de Deus. Mas, antes disso, aqui na terra ainda, sofrerá as consequências, né? De estar enganando A e B. Né? Jacó não enganou tanto, depois ele também foi enganado, né? Foi aqui, mas depois ainda foi salvo ainda. Glória a Deus por isso, né? Se converteu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 42, diz assim, a respeito do terceiro pilar, o partir do pão, solidariedade, generosidade e hospitalidade. Diz assim, se achou, você lê, tá bom? Não achei ainda não. Não? Mateus o quê? 5,42. 5,42. Sim, Nós peraí. começamos às 18h15, não foi? Não, ué. Foi, 18h15 ou 18 18h10, uma coisa assim. Você vai ter o compromisso na igreja às 19h30, então dá para você ficar até 19h20. Não, às 19h30 não, pastor. Tem que sair às 7 horas, pastor. Vamos 5 lá. o quê? 42. 5:42. Eu sou meio coisa de gravar aqui, isso eu tenho que ficar repetindo toda hora. Você está indo bem Dá, demais. dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Sim. O perigo da falta de solidariedade. Provérbio 21:13. Eu vou ler aqui, tá bom? Para correr. O que tapa o seu Sim, ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha aí. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Deixa eu aproveitar aqui, ó, acentuar algo aqui, ressaltar algo aqui. uhum, Muitos acham que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sodomia. Não.
É claro que Deus não se agradava daquilo. Não estou fazendo apologia dizendo que Deus se agradava, não, de forma nenhuma. Mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso aqui, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, porque ela era soberba, o povo já era soberbo. Fartura de pão eles tinham, e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Foi isso que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra. E hoje em dia tem muitas pessoas, infelizmente, que também eles se omitem, né? A generosidade é o quê? É a característica de pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. É bondade, ele é ajudador. Eclesiastes 11:1. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22:9. Também a pessoa pode ler como referência, Eclesiastes 11. Fechando então, tá? A gente termina aqui. Vamos para o quinto, o quarto. Para o Vamos quarto. lá. Uma vida de oração. A oração Sim. da igreja fala o quê? Fala de intimidade, tá? A oração da igreja fala de intimidade. Então, quando a pessoa não ora, ele não tem intimidade com Deus. E se não tem intimidade com Deus, ele não vai ter os proventos de Deus, ele não vai ser bem-sucedido. A oração é fundamental. Deus fala conosco de várias formas, a começar pelo seu Santo Espírito, a sua palavra, tá? Fala, mas muitas vezes através das ondas batendo nas pedras, no vento, numa folha caindo da árvore. Mas a única forma que nós temos de falar com Deus é através da oração. Porque a oração nos leva a ser íntimo de Deus. É uma conversação de filho para pai, de pai para filho. Então, se a pessoa não quer ter um esfriamento espiritual, ele precisa orar. Precisa se achegar a Deus. Precisa abrir a boca. Abrir a boca e falar com Deus. E outra coisa, eu não estou falando de oração, de me dá isso, eu estou precisando disso, tem misericórdia disso, você está vendo como é que eu estou. É conversar com Deus. Lembra lá em Gênesis? A Bíblia diz que Deus descia para conversar com Adão. Conversar o quê? Não tinha problema. Antes do pecado não tinha problema. Então, tipo, vamos dar vou sugestionar. E Adão, como é que estão os animais aí? Como é que está a cachoeira? Está tudo bem? Está jorrando bem? Você está gostando? A água está fresquinha, a poeirinha gelada? Sim, meu Senhor, está tudo bênção, está uma coisa linda, o Senhor é maravilhoso. E ficava aquela conversa a tarde toda entre Deus e Adão, Adão e Deus, né? E depois da queda, houve então essa destituição, essa separação. Mas logo depois, né, começou novamente, Enos começou a orar, viu a necessidade de orar, de clamar a Deus, e até os dias de hoje nós não podemos cessar de orar, temos que manter uma vida de oração. Para a gente fechar, o temor. O que é temor? Preste bem atenção aqui no fechamento. Medo. Temor é medo, só para te dar uma sacudela aí, uma sacudidela aí, medo. Mas medo, pastor, tem que ter medo de Deus? Sim, mas medo nesse sentido. Medo é igual, ou seja, mas não é um medo porque o ser temido é uma ameaça. Mas o conceito aqui é de que o ser a quem eu devo temor, ou devo temê-lo, é tão elevado, melhor, devo temor, eu devo temor a Deus. Então, o ser que eu devo temor é tão elevado, é tão soberano, que por reverência Valdeci, você que está me assistindo, Tatiane, nós que estamos aqui transmitindo essa live, que por reverência eu rejeito a ideia de desagradá-lo, de desonrá-lo, de ofendê-lo. Eu tenho que ter essa consciência. Deus, eu tenho que temê-lo, ou seja, eu tenho que ter medo de desonrá-lo, né, de desagradá-lo, de ofendê-lo. Biblicamente, temor é reverência, respeito, veneração, subserviência. Isso, subserviência, que significa submissão voluntária. Quantos você já ouviu falar assim dentro da igreja? Eu só vou fazer porque o pastor mandou. Porque tem muitos irmãos aqui que não merecem nem ajuda, eles tinham que fazer sozinho. Ele não está sendo subserviente, ele não está sendo respeitoso com Deus, ele não está venerando a Deus, ou seja, ele não está sendo submisso voluntariamente, independente de qual seja a situação, o clima na igreja. Sirva o Senhor voluntariamente, com amor,
com gratidão pelo que ele é. Nem é pelo que ele tem feito, primeiramente pelo que ele é. Soberano, imutável, ele não muda. Ele determinou, Tatiane, eu vou estar contigo. Há uma diferença muito grande, estar contigo e ser contigo. Quando você vê na Bíblia Deus dizendo assim, eu sou contigo, isso aí é um caso muito pessoal. Agora, quando ele diz eu estou contigo, ele está dizendo, como ele falou para Moisés, vai, porque Moisés perguntou, Senhor, eu vou ter que subir ao Egito novamente? Aí Deus falou assim, sim, tu vai lá de novo. Ele pensou logo, poxa, tudo que eu passei a primeira vez vai ser dose. Aí Deus fala assim, Moisés, antes, Senhor, qual é a garantia que tu me dá? Aí Deus falou assim, Moisés, a minha presença irá contigo. Então, para a gente fechar a live, fechando agora sobre esse assunto, é inesgotável, mas o horário não mais nos sustenta. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está passando nesse processo de frieza, por favor, aí está os 5 pilares para você sair correndo agora, já, dessa frieza. Porque Deus vai contigo. Deus é contigo para você executar a obra dele. Agora, coisa boa é Deus falar, eu vou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou contigo. Você entra em favela, faz a obra que Deus é contigo, mas Deus também foi contigo, e estando contigo, você vai sair, você vai entrar. Pastor, mas olha, eu passei uma prova, eu tenho um testemunho. Qual testemunho? Quando eu entrei, foi um confronto, um tiroteio. Pastor, me joguei no chão. Pastor, que livramento. Claro, Deus foi contigo. Aonde Deus está, o mal não pode nos alcançar. Que Deus, é verdade, na sua bondade, amor e misericórdia, continue assim, encontrando espaço no nosso coração, e que a frieza não venha em momento algum prevalecer, só se você deixar, só se eu deixar, porque nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, falou João Batista. Eu batizo com água, mas vem aí, aleluia, vem aí um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aonde tem fogo, não tem frieza. Aqui tem fogo. E aí, tem fogo aí? Tem fogo aí, Tatiana? Tem, glória a Deus. E você, nos assistindo, tem fogo aí? Se tem fogo aí, dá um brado de vitória, glorifique a Deus. Aleluia, e fica firme nos 5 pilares. Ore, partir do pão, jejum, oração e temor a Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.